o que os homens de Jabes havia relatado. Quando Saul ouviu esta palavra, o Espírito de Deus se apoderou dele e ele ficou furioso. Repita comigo: o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele ficou o quê? Furioso. Aleluia. Meu Deus. Pegou uma junta de boi, cortou em pedaços e enviou por todo o território de Israel por meio de mensageiro, dizendo: assim se fará com os bois de todos aqueles que não seguir Samuel e Saul. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e saíram como se fosse um só homem. E outras traduções falam: e saíram unânimes, unidos. Repita comigo: o temor do Senhor caiu sobre o povo. E eles saíram unânimes, unidos. Oh, aleluias. Verso 8. E Saul contou Ezequiel, os filhos de Israel, que havia 300.000 homens e 30.000 homens de Judá. Então disseram aos mensageiros que havia enviado a Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade que amanhã, quando o sol esquentar, vocês serão socorridos. E os mensageiros foram e anunciaram isto aos homens de Jabes e eles se alegraram. Repita comigo: e eles se alegraram. Irmãos queridos, nós estamos diante de um texto muito rico e eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração nessa noite. Nós vamos ver aqui no capítulo de número 10, quando Saul ele é consagrado a rei, o primeiro rei de Israel. A Bíblia fala que Deus era o Senhor de Israel, o Deus que tirou com mão forte o povo do Egito. Nós falamos um pouco sobre isso ontem. O Deus que parou o sol para que Josué pudesse batalhar, guerrear e ganhar aquela guerra que estava acontecendo. O Deus que sempre dá livramento ao povo hebreu, ao povo de Israel. E o povo começou a acompanhar as nações vizinhas, acompanhar os povos vizinhos e ver que todas as nações tinham um monarca, ou tinham um rei, ou tinham um líder. Mas o líder maior do povo de Israel era quem? Era Deus. Era o Todo-Poderoso. Era aquele que criou os céus e a terra. Era aquele que tem poder para resolver qualquer tipo de situação. Aí naquela época, Deus levantar um homem que era juiz, profeta e sacerdote. Um homem que era escolhido por Deus e cujo nome chamava Samuel. E este recebia a palavra de Deus e trazia orientações para o povo de Israel. E o povo então era guiado pelo Espírito de Deus, pelo intermédio de Samuel, e o povo iria caminhando muito bem. Mas eles começaram a observar o que estava acontecendo nas nações vizinhas. Eles tinham um rei, tinham um governante, tinha alguém para eles adorar fisicamente. E eles começaram a querer e começaram a ansiar também por um rei. Eles chegaram a Samuel e pediram a Samuel, olha só no capítulo 10, o verso 17, vai dizer: então Samuel convocou o povo para comparecer diante do Senhor em Mispa. E disseram ao filho de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito, eu livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que oprimiam o povo hebreu. Mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os males e trabalhos. Vocês disseram: não queremos um rei sobre nós, ou nós queremos um rei sobre nós. Agora, pois, se una diante do Senhor por tribos e grupos de milhares, porque hoje o Senhor escolherá um rei para governar vocês. Então, o povo de Israel naquela época estava vivendo uma fase de transição. E no capítulo 11, para nós podermos entender esse contexto que eu falei um pouco, Israel então estava passando de um tempo, de um período que Deus governava, para um período que
um rei seria levantado para governar o povo de Israel. Lá no capítulo de número 11, nós vamos ver que Naás, que tem o nome, o significado, significa Satanás, ele viu que uma oportunidade. Ele viu uma oportunidade. Ele viu que naquele momento de transição, o povo queria acompanhar as nações vizinhas. Eu fico observando muitos senhores pastores que estão aqui na minha retaguarda da igreja, que muitas das vezes nós queremos copiar alguns estilos de outras igrejas, outros ministérios, e trazer para dentro da igreja presbiteriana renovada. Não é porque está dando certo lá que vai estar dando certo aqui também, não! Nós devemos permanecer naquilo que Deus colocou para nós fazermos da melhor maneira possível. Muitas das vezes nós queremos mudança. Olha, o povo tinha um Deus para guiar aquela nação, eles queriam um meio homem. Irmãos queridos, muitas das vezes nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nós não estamos satisfeitos com a nossa liderança, nós não estamos satisfeitos com o nosso trabalho, nós não estamos satisfeitos com a nossa família. Muitas das vezes nós só reclamamos, muitas das vezes nós só murmuramos, muitas das vezes nós queremos mudança. E será que nós estamos preparados para as mudanças que Deus pode fazer nas nossas vidas? Seja grato pelo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Seja grato pelo seu pastor, seja grato pela liderança que vocês têm na igreja. Seja grato. O salmista fala no Salmo 116: te darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida e muitas das vezes nós não paramos para agradecer a Ele. Muitas das vezes a gente levanta já preocupado com os afazeres do dia a dia, com os trabalhos. E nós esquecemos de levantar e agradecer. Deus, obrigado por mais um privilégio de um dia de vida. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado, Senhor, pela igreja. Obrigado pela minha família. Muitas das vezes nós só pedimos e não paramos para agradecer. Aqui no capítulo de número 11, Naás, você pode acompanhar na sua Bíblia. Então Naás, que era moabita, foi e sitiou Jabes de Gileade, e todos os olhos de Jabes disseram a Naás: faça uma aliança conosco e nós o serviremos. Naás, que significa Satanás, ele aproveitou aquela oportunidade de fragilidade, de transição monaica, e ele achou que aquela era a hora oportuna dele sitiar, ele invadir aquela cidade, ele tomar aquela cidade para si. Muitas das vezes, irmão, quando nós estamos fracos espiritualmente, Satanás aproveita dessa oportunidade para tentar nos derrubar, para tentar nos abater, para tentar